canal Luana de Lua. Essa semana eu fiz algumas perguntas, algumas enquetes lá no meu Instagram, perguntando sobre o que vocês gostariam que eu voltasse a falar aqui no canal. E eu tenho algumas dúvidas sobre se eu voltava a falar sobre vida doméstica, vida de casa, aproveitando agora que a gente está em home office, e sobre o tema que mais bomba no canal, que é tentante. E, para variar, vocês optaram, algumas pessoas votaram nas enquetes e pediram para falar mais sobre esses assuntos. Como vocês sabem, eu sou tentante já há 5 anos, agora eu acho que no meio do ano faz 5 anos que eu comecei a tentar engravidar. Esse ano que passou eu consegui ter o meu positivo, infelizmente devido a um outro problema que também eu coloquei no canal, no vídeo acho que anterior eu expliquei para vocês o porquê que não deu certo. Tive vários problemas, eu tive o problema dos pólipos que eu tive que operar, né? Eu operei 2 vezes, porque não foi possível retirar tudo na primeira cirurgia, e tive uma IIC, que é uma incompetência istimocervical, que é quando o colo do útero não aguenta o peso da bolsa, né? O bebê vai crescendo e isso vai cedendo até que começa a dar dilatação. Foi o que aconteceu comigo com 5 meses de gravidez. Bom, agora eu já me sinto melhor emocionalmente, me sinto bem para falar do assunto, gostaria de compartilhar mais com vocês, e aí por isso que hoje eu vim trazer esse assunto, que são 10 coisas que eu consegui fazer para até conseguir esse primeiro positivo e que eu continuo fazendo. Primeiro, vamos lá, no primeiro passo. Primeira coisa, antes de tudo, você deve fazer seus exames ginecológicos todo ano, como vocês sabem, né? Acredito que a maioria das mulheres que estejam vendo aqui o canal fazem esse acompanhamento. Todo ano a gente deve fazer Papa Nicolau, ultrassom, ultrassom de mama, que são os exames convencionais. Fora esses exames, quando a gente vai tentar engravidar, a gente vai começar a tentar, os ginecologistas, eles passam um combo, né? Eu digo um combo porque são muitos exames que eles pedem. A gente tem que fazer outros exames também para ver se você está apta para conseguir engravidar, se seu corpo já está apto para tentar engravidar. Dentre esses exames mais importantes estão os exames hormonais, que é para identificar se o seu ciclo menstrual tá dentro da normalidade, né? Se você tá ovulando, se você tem o LH, o FSH também, todos os níveis, né? Tudo adequado. E também tem o exame de vitamina D, exame de ferro, que é importante também, e exame da tireoide. Todos esses exames é importante você fazer antes de começar a engravidar, para saber se o seu corpo está apto a receber esse bebê, né? Acabei esquecendo de comentar com vocês 2 exames que são necessários fazer caso você esteja tentando há muito tempo, que é a esterossalpingografia, que é um exame que vai analisar as suas trompas, ver o fluxo, né, a passagem do óvulo, ver se não tem nada obstruindo as suas trompas, e a esteroscopia, que foi o exame que ajudou a descobrir os meus pólipos. É uma câmera que é introduzida dentro do seu útero para uma melhor visualização. 2 exames são muito importantes para quem está tentando já há algum tempo, tá? Segundo, entender como seu corpo funciona, se o seu período fértil tá acontecendo, se você tem o muco cervical. Hoje em dia a gente tem muitos aplicativos que ajudam. Eu mesmo, quando comecei a ser tentante, quando eu decidi começar a engravidar, eu não entendia nada, não sabia nem o que era ciclo menstrual. Sinceramente, falando a verdade, eu comecei a tentar com 28, 29 anos, eu não sabia o que era o ciclo menstrual em si. Eu sabia que todo mês descia pra mim e que eu não poderia transar sem camisinha, porque senão eu engravidaria. Quando eu fui buscar conhecimento, eu fui entender, foi através da internet, foi através de YouTube, aplicativos de ciclo menstrual. Eu fui entender que o meu ciclo são de 28 dias, que eu ovulo depois de 14 dias depois do primeiro dia da menstruação. Então são coisas que eu já percebi entre amigas conversando, eu já percebi que muitas mulheres não têm conhecimento. Então a internet e os aplicativos ajudam muito nessa hora pra gente saber entender o nosso corpo. Quando eu tinha o meu período fértil, a gente tem o muco cervical, que é algo meio que parecendo uma clara de ovo. E aquilo me incomodava demais, eu me irritava, eu perguntava pro médico se eu não tinha algum tipo de corrimento, eu não gostava, sempre tava
úmida, né? Sempre estava incomodando. E depois que eu comecei a estudar, a entender como que funciona o corpo da mulher, até absurdo a gente crescer sem saber dessas coisas. Então, quando eu vim saber, eu percebi que, tipo, meu corpo simplesmente funcionava dentro da normalidade, que era o meu período fértil, que aquilo era normal, que é até bom. Nós, tentantes, quando não temos esse muco, ficamos até assim, ai meu Deus. Então, quando eu descobri que aquilo era o meu período fértil, eu fiquei feliz, né? Então, dos passos é esse, você tem que saber, tem que conhecer o seu corpo. Saber quando que você está ovulando, se você está ovulando ou não. Para quem não tem o muco, que pode acontecer de algumas mulheres não perceberem o muco na calcinha, existe o teste de ovulação que a gente compra na farmácia. É igualzinho um teste de gravidez, só que você vai fazer esse teste, acredito que 5 a 10 palitinhos de teste, e você todo dia você vai medindo o seu período fértil. Quando você descobrir a semana, mais ou menos a semana do seu período fértil, você vai medindo. Quando der 2 risquinhos, é o dia que você vai ovular, ou até, acho que 48 horas depois. Agora vamos para o 3. Assim que você decidir, vou tentar engravidar, provavelmente seu ginecologista vai indicar que você comece a tomar ácido fólico ou metilfolato. O ácido fólico, ele é um composto mais difícil de digestão, acaba perdendo proteínas quando passar pelo estômago. O metilfolato, ele já está pronto para ir direto para o sangue, então você tem muito mais eficácia no metilfolato. Não é errado tomar o ácido fólico e não é errado tomar o metilfolato. Vai de qual que o seu ginecologista vai orientar você a tomar, mas ambos têm a mesma função, melhorar a formação do bebê, né? O ácido fólico acho que é tomado até 3 meses, eu tomei até 3 meses e depois disso você para, é só na fase da formação mesmo, mas os médicos indicam que você tome 2 meses antes de engravidar, para o seu corpo ter um suplemento maior para quando vier o bebê. Agora vamos para o 4. Bom, uma coisa que eu fiz e faço até hoje é tomar maca peruana. Quando eu engravidei, eu já acho que tinha 1 mês que eu tinha começado a tomar e eu tava tomando ele em pó. Confesso que não é legal tomar ele em pó, porque é como se você estivesse tomando areia, não é muito legal. Você eu diluía 2 colheres de chá num copo com água e bebia. Agora eu tô tomando em comprimido, eu tomo 2 cápsulas por dia. Ela ajuda a controlar os seus hormônios e aumenta a libido. Pelo menos é o que dizem, e eu não sei se realmente eu percebo esse efeito no meu corpo ou não. Mas quando eu tomo, eu percebo que eu fico um pouco com mais secreção, né? Mais úmida. Não sei se tem a ver com a maca ou não, mas eu já percebi essa diferença quando eu tomo. Então, a maca peruana, ela ajuda a controlar os níveis do seu hormônio. Comigo ajudou porque eu consegui o positivo, então eu não vou descartar a possibilidade dela ter ajudado na minha fertilidade, né? Controlando os hormônios ajuda a minha fertilização. Eu não vou descartar, então eu continuo tomando, continuo tentando, né? E tô tomando e me faz muito bem, pelo menos eu percebo uma disposição melhor. Agora 5. Como eu sou tentante há muito tempo, né? Então, algum desses ciclos, né, que eu tentei, eu percebi que eu tinha pouca lubrificação e pouco muco da ovulação. Pesquisando como aumentar isso naturalmente, eu descobri o chá de inhame. O chá de inhame, ele aumenta a lubrificação, ele aumenta a ovulação. Por exemplo, se você percebe que você não ovula todos os meses, é interessante você tomar, porque ele vai fazer o seu óvulo sair, né, soltar. E eu tomei e eu percebi que ajudou bastante nessa questão da lubrificação, do muco cervical. Normalmente a gente toma o último dia da menstruação, você faz aquele chá da casca de inhame e toma aquela água, não é muito saborosa, eu tomava 1 copo toda manhã. Gente, sério, eu tomei, eu acho que durante 1 semana antes de engravidar. Eu tomei na menstruação do ciclo, né? Menstruei, tomei o chá, depois veio o positivo. Nesse período que eu tomei, foi horrível, assim, porque eu tomava em jejum, tem que tomar em jejum de manhã 1 copo. Era muito ruim porque ele fica babento. Só que assim, eu percebi uma diferença enorme porque eu fiquei com muito muco cervical. E isso ajuda bastante na locomoção do espermatozoide até o óvulo.
Ainda mais no meu caso, que eu tenho dificuldade de beber água. Eu não consigo beber de 2 a 3 litros de água por dia como eu deveria. No máximo eu consigo beber 1 litro, 1,5 litro, e isso acaba dificultando o meu período fértil, né? Acaba criando algumas barreiras aí. Mas se você é tentante, não deixa de tomar o chá de inhame, que é muito, muito eficaz, tá? Pra mim funcionou e deu certo. É um dos pontos que eu não deixaria de falar aqui nessa lista de jeito nenhum. Agora eu acho que é o 6. Como eu acabei de falar agora de lubrificação, muco cervical, que a gente tem que estar hidratada, esse ponto, pra mim, é muito difícil, que é beber água. Você que é tentante, não deixe de beber água. O mês passado eu tentei, e eu percebi que eu não estava bebendo água. Sabe aquela coisa de você ir dormir e perceber sua boca rachada, perceber que a língua tá seca, a boca tá seca, e aquela preguiça de levantar porque você acabou de deitar, aí tem que levantar para ir beber água? Então toda noite eu tava indo dormir e eu percebi essa situação. E eu percebi que eu não ovulei. Eu percebi que eu não tive nem um pouquinho de muco, nada. Eu tava literalmente seca. Até na hora de... algo mais íntimo. Até na hora de namorar mesmo, perceber que tem essa dificuldade de lubrificação, porque eu tenho essa dificuldade de beber água. Então, é uma coisa que eu fiz o mês passado, que eu pretendo não repetir, né? Eu acabei ficando muitos dias sem beber a quantidade de água certa. A gente vai na cozinha, dá um golinho. Sabe aquela coisa de você enche o copo, dá 2 golinhos assim e larga o copo lá? Essa sou eu, e não é o certo, né? Então isso trouxe muita dificuldade, pelo menos eu percebi que meu corpo não respondeu da forma que eu costumo perceber, que é ter muco cervical, eu sinto uma dorzinha de um lado, que é quando o óvulo eu acredito que tá pra soltar. Normalmente não é todo mundo que sente essa dorzinha, tá? Pelo menos, eu sempre senti. Então é algo que eu já acompanho o meu corpo há muito tempo, então você tem que... eu volto lá no ponto, acho que foi o 2 que eu falei, que é você conhecer o seu próprio corpo. Então, eu associei que eu não ovulei porque eu não bebi água. Eu percebi que eu tava ficando seca, sabe? Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de fazer, que é beber água. E, como eu falei na questão da lubrificação, um extra que ajuda bastante também é o óleo de coco. Em vez de você usar lubrificante, que você não sabe a procedência, não sabe se tem química, mesmo a base d'água, não dá pra confiar, usa o óleo de coco, ele é antifúngico, ele é hidratante e é lubrificante. Então você vai estar fazendo um favor em usar ele e o seu corpo vai agradecer, tá? É um extra aí no número 6 para manter a hidratação e lubrificação. Agora 7. Você está fazendo tudo certo, fez seus exames, deu tudo certinho, tá tomando água, tá tentando tomar chá de inhame, tá fazendo tudo certo? Chegou o período fértil, o que você tem que fazer? Namorar. Só que não sai namorando igual uma louca, tipo, todo dia, toda hora, pega o marido. Não é assim, não pode, porque o espermatozoide, quando ele tá lá guardadinho, ele tem um período, de certa forma, um período de vida. Tem uma fase que ele precisa amadurecer. O esperma, ele fica meio que encapsulado. Se você namora toda hora, todo momento, essa peliculazinha que fica em volta do esperma não tem tempo para ele sair dessa membraninha e conseguir nadar. Então, a dica é: namore um dia sim, um dia não. Porque o esperma, ele fica vivo no corpo até, eu acho que 72 horas. Então, por exemplo, você sabe que você vai ovular ou vai entrar no período fértil depois de amanhã, começa a namorar hoje, tipo 2 dias antes do seu período fértil, que a probabilidade aumenta bastante. 2 dias antes você começa a namorar e vai namorando por prazer, não por obrigação, sabe? Não busca esse controle. E aí você vai namorando uma vez sim, uma vez não, só pra poder dar esse espaço do seu corpo ficar mais preparado para receber o esperma ter mais tempo para amadurecer e chegar até o seu óvulo. Eu faço dessa forma, fiz também quando eu tive meu positivo, e eu acredito que é mais leve, sabe? Não tem essa obrigação. Assim, se você sentir vontade hoje à noite, sentir vontade amanhã de manhã, também não deixa de namorar, porque é uma regra, tipo, não, tem que guardar. Vai do seu relacionamento, vai percebendo, só não deixa um espaço muito grande, por exemplo, de 2 em 2 dias, pra você não perder o dia exato que o seu óvulo vai estar disponível pro esperma, tá? Agora, 8. Uma dica, assim, que eu dou
que eu já fiz também é questão de pH muito alto. Vocês sabem que a nossa parte íntima é um local com pH muito alto, porque é um local muito úmido. Então, o nosso pH, ele controla para não termos doenças, né? Não termos fungos, a candidíase. Então, você tem uma autodefesa. O corpo tem uma autodefesa que é o pH alto. Porém, o esperma, ele é muito delicado. E quando o seu pH está muito alto, ele acaba matando o espermatozoide. Acaba matando todo o sêmen antes mesmo de dar tempo de chegar. Tanto que os espermas mais fortes são pelo menos é o que dizem, né? São os espermas femininos, que são os mais resistentes ao pH. E os masculinos são os mais sensíveis, que acabam assim que, tipo, no primeiro dia eles não aguentam a acidez da vagina e acabam morrendo. Então, para ter esse controle, o interessante é você usar sabonete para a área íntima, né? Tem sabonete próprio, que ajuda a manter o pH controlado. Ou você pode diluir uma colher de vinagre em 1 litro de água e lavar a sua parte íntima para poder controlar o seu pH, tá? É uma forma de você acabar reduzindo um pouquinho do pH para poder dar esse tempo do esperma subir. O número 9 é algo que eu faço sempre quando eu estou em período fértil, ainda mais pelo fato de eu ter o útero retrovertido. Meu útero é ao contrário, em vez dele ser assim, meu útero é assim, ele é virado para trás. Não sei se dificulta, minha ginecologista sempre falou que isso não tem nada a ver, mas a gente escuta amigas, amiga de amiga contou que fez, porque também tem esse problema e deu certo e tal. Então toda vez que eu tô no período fértil, terminei de namorar, eu não levanto da cama. Você não deve levantar da cama de jeito nenhum. Tem que dar um tempinho ali deitada, tranquila. Tem gente que já se sente incomodada, já fica se sentindo suja e vai direto tomar banho. Não faça isso, porque você não deu tempo do esperma fazer o percurso dele. Tudo bem que eles são rapidinhos, né? Mas tem que dar uma pausa. Você fica deitadinha ou ponha um travesseiro no quadril, né? Fica deitadinha com um travesseiro no quadril, com o bumbum meio que assim, inclinado. Ou você põe as pernas mesmo pra cima e aguenta lá, 20 minutos, tranquilo. Toda vez eu faço isso. Na verdade, esse, bem dizer, é o primeiro mês que eu tô tentando, não sei se vai dar certo ou não, mas no meu período fértil desse mês eu fiz isso, e no positivo que eu tive eu também fiz isso, de colocar sempre as perninhas pra cima, dar aquele tempinho, porque o nosso corpo é a lei da gravidade, né? Então, a gente tem que ajudar para que o esperma tenha mais agilidade para chegar até o útero, né? Para ir de encontro ao óvulo. 10. O 10, gente, é algo que é muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo, que é controlar a ansiedade. A ansiedade é algo que atrapalha demais, porque o seu corpo às vezes está ansioso e você não percebe que você está ansiosa. É muito complicado. Às vezes eu falo, gente, eu tô tranquila, eu tô de boa. No começo, eu achava que eu tava tendo um super controle, que eu tava muito bem, que eu simplesmente estava estudando, que eu estava tranquila. Mas eu passava o dia todo vendo coisas sobre gravidez. Eu via muita coisa pensando na frente, sabe? Hoje não tô nem grávida, mas eu já estava pensando no enxoval que eu ia fazer, como que ia ser o quarto. Isso gera uma ansiedade, isso traz uma euforia pro seu corpo que você... Eu não sei explicar o que acontece com o corpo exatamente, mas vai contra. Seu corpo funciona contra o que você tá pensando, sabe? Então, a melhor coisa quando eu percebi que eu tava muito ansiosa, quando chegava a hora de fazer o teste, eu via que não dava positivo, que eu não tinha o positivo, logo descia, eu ficava muito frustrada. Nossa, eu ficava muito, muito frustrada. Eu chorava, ficava triste, tipo, por que nenhum médico fala o que eu tenho? Que na época eu ainda não sabia, né, o que eu tinha. E eu percebi que eu me desvincular de todos os assuntos de gravidez, tipo, sair da cabeça, sabe? Chegava do trabalho e ia fazer outra coisa, ia pesquisar série, ia estudar, ia fazer qualquer outra coisa, menos o assunto gestação, tentante. Eu assistia isso 24 horas por dia. E quando eu me desliguei, eu percebi que não foi imediato, também o positivo não veio.
Só que eu tive um autocontrole melhor, eu consegui entender o meu corpo, eu consegui debater com os médicos, falar, não, tem alguma coisa errada sim, porque eu não estou ansiosa, eu tô vivendo outras coisas, e ainda assim não veio positivo. Porque sempre quando você vai no médico, eles falam, é ansiedade, é ansiedade. Aí eu realmente achava que poderia ser ansiedade, mas eu ficava pensando assim, gente, o que eu vou fazer pra não ser ansiosa? Então eu busquei isso, me desvincular de tudo que era de assunto de gestação. Controle a ansiedade. Faça yoga, faça qualquer outra coisa, mas se acalme, tá? Vai vir o positivo, mas no tempo certo e com autocontrole. Agora é uma dica extra, que eu já comentei um pouquinho, mas é pra você aproveitar todo esse momento, toda essa situação, não fazer uma pressão, porque o corpo da mulher nessa fase é o mais importante, se for observar, né? A gente é o foco de tudo, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que diminuir bebida alcoólica, tem que parar com tudo, de café, a gente tem que ter controle do nosso corpo. Porém, o homem também sofre uma pressão, porque toda vez eu falava no começo, né, amor, tô no período fértil, essa semana a gente tem que namorar. Ficava uma coisa muito automática, ficava uma coisa muito robótica. Então não é legal, sabe? Você acaba meio que enfraquecendo um pouco o seu casamento por um bem que os dois querem, mas fica uma coisa muito artificial, não é legal. Então, uma dica que eu dou é aproveita cada momento, vai namorar, se diverte, cria clima, não deixa tudo pro dia, sabe? Pro período fértil. Aproveita o mês inteiro. Não existe só o período fértil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi, eu acho que curtinho, eu vou editar, depois eu vou ver quanto que deu. Eu tô um pouquinho nervosa pra falar sobre isso, porque acaba expondo um pouco, né? E acho que é o primeiro vídeo assim mesmo, depois da perda do Theo. E eu tô, feliz em fazer um vídeo pra vocês e perceber o quanto que vocês estão buscando perguntar pra mim as coisas sobre gestação, sobre os pólipos. Podem continuar mandando pergunta no Instagram, no YouTube, que assim que eu vejo eu respondo. Quanto mais vocês me perguntarem, mais me motiva a continuar no canal, tá? Eu deixei pra fazer o vídeo nos últimos dias das minhas férias. Gostaria de ter feito um mês inteiro de vídeo, mas a disposição não ajudou. Eu preferi descansar, arrumar a casa. Não saí, né, devido à pandemia, mas fiquei em casa descansando. Pretendo pelo menos um vídeo ou 2 por mês. Depende do retorno que eu tiver de vocês, tá? Então deixa muito like nesse vídeo. Pode mandar perguntas que eu respondo. Se eu não souber responder, eu pesquiso pra responder, tá? Não vou responder nada sem embasamento. E a gente tá aqui pra se ajudar, né? Então, deixa seu like aqui que eu vou ficar muito feliz. Beijo!